Eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar o mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões... A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Olha, lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. E assim, você despolitiza o processo eleitoral. Você trata o povo mais pobre da mesma forma que Cabral tratou os índios quando chegou no Brasil, né, tentando distribuir bijuterias, espelho para ganhar os índios. Ele distribui alimento. Você tem como lógica manter a política de dominação que é secular no Brasil. Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Parece brincadeira, mas esse cara quase foi eleito novamente, no primeiro turno das eleições atuais, com o risco iminente de voltarmos ao maior período de corrupção e de nos tornarmos um país comunista, ideologia que nunca teve sucesso algum por onde passou. Pelo contrário, só levou fome e desgraça para os países por onde fez parte, como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e até situações bem recentes, como na Argentina, no Chile e na Nicarágua. E com todos os movimentos de posicionamento de grandes empresários e influencers do nosso país, nós do canal Histórias de Sucesso entendemos que, para quem detém o conhecimento que vamos passar durante esse vídeo, não se posicionar é covardia. Mas queremos também deixar esclarecido que o intuito desse vídeo não é te opinar em quem votar, mas que você obtenha aqui as verdadeiras informações, que a grande mídia muitas vezes maquia por interesses próprios, e que você mesmo chegue a uma conclusão do que é melhor para o futuro dos seus descendentes e qual tipo de nação eles devem viver no futuro. Sem mais delongas, vamos para a verdadeira história de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, nome de batismo Luiz Inácio da Silva, nascido no interior de Pernambuco, mais precisamente no município de Caetés, em 27 de outubro de 1945. Na década de 50, Lula, ainda criança, imigrou para o interior de São Paulo, mais precisamente para a cidade do Guarujá. Aos 11 anos, Lula vai para São Paulo com seu irmão mais velho, Francisco, e aos 14 inicia a jornada de trabalho informal, trabalhando com tinturaria, como engraxate e auxiliar de escritório. Aos 16 anos, Lula iniciou um curso no Senai de torneiro mecânico e em seguida começou a trabalhar em uma fábrica de parafusos, onde sofreu um acidente aos 19 anos e teve seu dedo mindinho de sua mão esquerda amputado. Devido ao acidente, ganhou uma indenização de 350 mil cruzeiros. Após um tempo sem trabalhar, Lula foi admitido como jovem aprendiz do Senai na Fries Moldor Car, de onde foi demitido
demitido com apenas 6 meses de trabalho por se recusar a trabalhar aos sábados. E esse ano foi crucial para os rumos que a vida de Lula tomaria. Em 1966, Lula passou a trabalhar como operário nas indústrias Vilares, em São Bernardo do Campo, onde se aproximou da sua vida sindical. Sua vida sindical de fato começa quando seu irmão Chico, militante do clandestino Partido Comunista Brasileiro, incentiva Lula a fazer parte de uma eleição da diretoria do Sindicato de Metalúrgicos. Nas palavras de Lula, abre aspas, perda de tempo, fecha aspas. 5 anos depois, Lula se torna então o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. Em 1969, Lula fez um curso sobre sindicalismo na AFL-CIO, nos Estados Unidos, e ao retornar ao Brasil, começou a organizar assembleias na frente das fábricas. Com as informações adquiridas no curso, Lula conseguiu convencer 200 mil operários a cruzarem os braços na frente das fábricas. Um ano depois, Lula organizou uma greve inconstitucional de 41 dias, que lhe renderam 30 dias de prisão. Em 1982, Lula fundou o PT, Partido dos Trabalhadores. Em 1984, participou das Diretas Já, junto com Leonel Brizola e Tancredo Neves. E Tancredo Neves foi eleito o primeiro presidente indireto após o regime militar. Em 1986, Lula foi eleito deputado federal pelo estado de São Paulo. E nas eleições de 1989, concorreu à presidência contra Fernando Collor de Mello e foi derrotado. Um ano depois, em 1990, Lula fundou o Foro de São Paulo, uma organização de partidos políticos de esquerda, com o intuito de tomar o poder das repúblicas da América Latina, com a presença de Fidel Castro, de Cuba, Evo Morales, da Bolívia e Hugo Chávez, da Venezuela. Em 1993, Lula concorre à presidência pelo PT contra o então candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, mas o seu perfil não agrada à população brasileira. Muito enérgico, muito arrogante, muito prepotente. E aí o Fernando Henrique foi eleito presidente do Brasil. Em 97, mais uma eleição contra Fernando Henrique Cardoso. E apesar de o Lula ter se aperfeiçoado, ainda não foi o suficiente para conquistar o coração da nação brasileira. E mais uma vez foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso. Eleições presidenciais de 2021. O Lula, que até então conhecíamos como um sindicalista prepotente, enérgico e às vezes arrogante e algumas vezes mal educado, não existia mais. O Foro de São Paulo conseguiu prepará-lo para se tornar o candidato agradável aos olhos do brasileiro. Lula agora era um homem aparentemente polido de um discurso civilizado, e sua simpatia e bom humor acabaram seduzindo a população brasileira, e ele se torna então finalmente o presidente do Brasil em 2001. E você deve estar se perguntando qual a relação do Foro de São Paulo com a eleição do Lula. Não se esqueça, Lula é o criador do Foro de São Paulo, e houve investimentos de tempo e recursos para que o Lula chegasse ao poder. E como esses recursos seriam devolvidos? Em obras feitas fora do país, com dinheiro brasileiro, o que chamamos de crime de evasão de divisa. Começa então o longo período de corrupção do PT no Brasil. De acordo com o próprio site do BNDES, o banco financiou 20 obras fora do país, e as principais delas são o Porto Mariel, em Cuba, que teve um valor em obras de 957 milhões de dólares, 682 milhões por parte do BNDES. O metrô da cidade do Panamá, em Panamá, valor da obra 1 bilhão de dólares. O soterramento do ferrocarril Sarmiento, na Argentina, valor da obra 1,5 bilhões de dólares. As linhas 3 e 4 do metrô de Caracas, na Venezuela, valor da obra 732 milhões de dólares. E a hidrelétrica de Tumarim, na Nicarágua, valor da obra 1,5 bilhão de dólares, 343 milhões por parte do BNDES, dentre outras obras. Todas as 20 obras, em sua grande maioria, foram executadas pela Odebrecht.
Além do crime de evasão de divisas, no dia 12 de julho de 2017, Sérgio Moro, então juiz federal de primeira instância, condenou Lula a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo um triplex no Guarujá. Na segunda instância, a pena foi aumentada para 12 anos e 1 mês. Após 580 dias presos na carcerais da Polícia Federal em Curitiba, Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019, um dia após o Supremo Tribunal Federal ter considerado a prisão em segunda instância inconstitucional. A decisão de soltura imediata foi tomada pelo juiz Danilo Pereira Júnior, da 12ª Vara Federal de Curitiba. No dia 8 de março de 2021, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula em relação à Operação Lava Jato. Com essa decisão, Lula não está mais ilegível, o que permitiu ele a concorrer agora a presidente da República. Em 15 de abril de 2021, o plenário do Supremo Tribunal Federal, em sua maioria, anulou todas as condenações do presidente, feitas pelo então juiz Sérgio Moro, no âmbito da Lava Jato. O resultado foi de 8-3 a favor de confirmar a decisão do ministro Edson Fachin, proferido em 8 de março. Votaram pela anulação os ministros indicados pelo PT, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Rosa Weber, Carmen Lúcia, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, e também os ministros Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, e Alexandre de Moraes, indicado pelo PMDB no governo de Michel Temer. Foram contra a anulação os ministros Cássio Nunes Marques, nomeado por Jair Messias Bolsonaro, Marco Aurélio de Mello, nomeado por Fernando Collor de Mello, e Luiz Fux, nomeado por Dilma Rousseff, no governo também do PT. Luiz Inácio Lula da Silva é um dos personagens mais icônicos da história do Brasil e provavelmente do mundo. Como podemos ver, sua história parecia boa demais para ser verdade. Um retirante do Nordeste, miserável, que chegou na capital com a família, trabalhou como metalúrgico, virou sindicalista e chegou à presidência da República. Dos 38 presidentes do Brasil até o momento, provavelmente nenhum foi tão popular e nenhum deles também chegou como ele ao fundo do poço. É um político de esquerda que chegou ao poder criticando e supostamente combatendo a corrupção e que, por ironia do destino ou não, acabou sendo o maior chefe de uma organização criminosa e corrupção que já vimos no país. Todos os fatos mostrados aqui são baseados tanto em matérias quanto em processos relacionados ao ex-presidente Lula. E apesar de ser ilícita, essa também foi uma história de sucesso. E que tal você construir a sua história de sucesso aqui no YouTube e aprender com um dos maiores experts dessa plataforma, que já faturou milhões nela? Caso você se interesse, eu vou deixar o link aqui na descrição. E está aparecendo aqui na sua tela mais uma história que pode lhe ajudar a tomar uma decisão no dia 30 de outubro, a do outro candidato, Jair Messias Bolsonaro. Vai lá conferir também. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço e tchau!